Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal Palavras com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. E hoje quero falar com você, minha irmã, meu irmão, que já tem ouvido algumas profecias e às vezes tem aquela interrogação: por que não aconteceu ainda? E às vezes nós pensamos: será que foi Deus mesmo quem falou? Bom, fato é que quando Deus fala, Deus cumpre. A palavra do Senhor diz o quê? Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele te prometeu algo, confie em Deus, continue caminhando, não saia da meta, não saia do centro da vontade de Deus. E cedo ou tarde, essa profecia se cumprirá. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Há um processo, há um andamento que Deus faz com cada um de nós, com cada pessoa no seu particular, né? As minhas experiências são minhas experiências, as suas experiências são suas experiências. Nós podemos, às vezes, ouvir algum testemunho que vai edificar nossas vidas, que vai trazer para nós inspiração, que vai aumentar a nossa fé. Mas cada um é único e Deus sabe como tratar cada filho seu. Mas nós precisamos ter cuidado, tá bom? Porque muitas vezes pessoas usam o nome de Deus para falar algo que Deus não está falando. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você. Eu lembro de situações que eu passei, porque às vezes estão passando por um processo tão difícil e o nosso rosto está abatido, está triste. Eu lembro que eu ia na igreja, né, naquele período ali, e com aquela cara abatida. E quantas vezes tinha esse oba-oba dentro da igreja e alguém se levantava olhando para minha cara, vendo triste, e falava alguma coisa, né, do tipo: olha, Deus tem visto o que você está passando, conta 15 dias que vai acontecer tal coisa. E eu me apegava àquilo, acreditando naquela época, acreditava que tudo era Deus falando, né? Com o tempo você vai tendo aquela maturidade, você vai tendo as decepções, as frustrações, aí, as experiências, e você vai crescendo, vai aprendendo, né? A palavra do Senhor diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então vai chegar um momento na sua vida que nós conseguimos discernir, conseguimos entender se aquela voz, se aquela palavra vem de Deus, né? Então, para isso também precisamos buscar intimidade com o Pai, precisamos buscar conhecer quem é o Senhor, precisamos entender como Ele trabalha, e tá tudo aqui, ó. A verdadeira profecia. Se você não quer ser enganada, ser enganado, é só se basear na palavra. Alguém te traz uma palavra, essa palavra tem que ter base aqui na principal palavra, que é a voz de Deus falando. Muitas vezes começamos a dar ouvido a vozes externas, né? A voz de pessoas que se diz que é Deus falando, e esquecemos da verdadeira palavra, da verdadeira profecia que está aqui. Tudo que nós precisamos está dentro da palavra de Deus, em todas as áreas, por incrível que pareça, tá? Às vezes você tem uma insegurança, às vezes você quer uma resposta, então você vai aos pés do Senhor, ore, fale com o Pai, peça a Ele que fale contigo e vai buscar sempre na palavra de Deus. Uma coisa que você precisa entender, tá? Toda vez que Deus usar alguém para falar contigo, peça para Ele confirmar se aquilo mesmo veio de Deus. Então alguém te traz uma palavra, você está precisando de uma resposta, está pedindo ao Senhor e vem uma palavra ali. Alguém fala ali: olha, Deus manda te dizer isso, isso e aquilo, vai acontecer isso, isso e aquilo. Você acata aquela palavra e fala: Senhor, é o Senhor mesmo falando? Então confirma essa palavra. E Deus vai confirmar essa palavra. Você vai saber que é o Senhor mesmo falando. E aí aguarde no Senhor, né? Aquilo que está nas tuas mãos, aquilo que é para você fazer, faça, para que essa bênção chegue nas tuas mãos. E há momentos que você tem que parar. Então você tem que estar ali, ó, a todo tempo atento ao que Deus está fazendo. Por isso que a palavra nos diz o quê, né? Orai e vigiai. Você ora e vigia. Nós temos que orar e temos que ter ações. Você ora e age, né? Porque muitas vezes, eu lembro que nós era ensinado que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, nós cruzávamos os braços, ficávamos esperando a bênção cair do céu. E não é assim, né? Já tem vídeos aí no canal falando sobre isso. Então, Deus conta contigo. Os milagres que Deus faz em nossas vidas, sempre Ele vai contar contigo. Você tem que fazer a sua parte, Ele vai fazer só o impossível, tá? Você vê que o primeiro milagre que Jesus fez, Ele transformou água em vinho, em um casamento. E Ele fala, né? Tragam vasilhas cheias de água. Então as pessoas tiveram que ir ali buscar aquelas vasilhas grandes, cheias de água, pesado. Fez a parte deles, colocou ali diante de Jesus e Jesus transformou água em vinho. Então isso é muito claro, né? Tem vários pontos aqui na palavra do Senhor, mas eu especifiquei essa aí para você entender. Então às vezes Deus quer fazer algo, Deus te deu sim uma palavra, Deus te deu sim uma promessa, uma profecia, e vai se cumprir, mas você precisa estar atento
a estar no lugar certo, no momento certo, fazer aquilo que lhe cabe, o que cabe a Deus, Ele fará. E essa bênção chegará nas tuas mãos. Eu quero deixar para vocês aqui uma mensagem que está em Neemias 6, e olha que incrível, né? Neemias está ali fazendo o projeto que Deus colocou ao coração dele, edificando a cidade de Jerusalém, que a cidade estava destruída, portas queimadas, né? O povo de Deus ali exilado, uma situação de miséria, e Deus deu uma estratégia, e Neemias vai lá, está reconstruindo aquela situação ali, reconstruindo os muros, transformando aquela cidade, né? E Sanbalat e Tobias atormentando a vida de Neemias. Por várias vezes chamou ele, né? Mandava ali seus servos, olha, pedindo para você ir lá, ele quer conversar com você. E sabe o que Neemias dizia? Não posso ir ter com ele, porque eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Então aquilo que Deus colocou no coração de Neemias, ele estava ali fazendo, né? A obra do Senhor. Não deixou que nada tirasse ele da direção. Mas olha só que situação. Está aqui na palavra de Deus, em Neemias 6, versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalat o subornaram. Entendeu essa mensagem? Então observa só o que aconteceu aqui. Sanbalat e Tobias foi ali naquele profeta, ele estava vendo uma situação. Bom, ele não vem até mim, eu não consigo falar com ele, ele acredita muito em Deus. Então eu vou falar para o profeta falar com ele. E ali ele está falando para Neemias, Neemias, foge, se esconde, porque vão te matar, né? Como quem diz ali, é Deus falando contigo. Para a obra, deixa tudo de lado, corra e se esconda. Olha só que coisa terrível, não é verdade? Então Neemias, por ter discernimento, Neemias, por ouvir somente a voz de Deus, ele entendeu que aquilo ali não era a voz de Deus falando com ele. Aquilo ali, se ele desse ouvido, poderia parar a obra, poderia tirar ele da direção de Deus, poderia tirar ele do centro da vontade de Deus. Mas olha a resposta, que resposta, não é verdade? E ele disse, né? Como eu fugiria? Ou seja, se Deus me mandou vir fazer uma obra, vou fugir agora? No meio da situação que já está quase pronta a obra, estou ali empenhado naquilo que Deus colocou no meu coração. E agora, no meio do caminho, Deus vai mandar eu fugir? Ele já pensou, isso não vem de Deus. Não tem sentido. Com aquilo que Deus já colocou no meu coração, com aquilo que já está acontecendo na minha vida. Ele teve sabedoria, ele teve discernimento e ele entendeu que não era a voz de Deus. No versículo 12, então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalat o subornaram. Então é isso, que nós possamos ter discernimento de espírito, que nós possamos ouvir somente a voz do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando viu uma profecia, ouça a profecia, né? E depois compara com a palavra. Entenda se aquilo tem sentido com a vontade de Deus. Entenda o que Deus tem falado contigo, se bate com aquilo que estão falando. Se é o mesmo direcionamento, se é a mesma voz, se é o Espírito Santo de Deus falando contigo, para que você não se sinta enganada, frustrada. E muitas vezes nós começamos a falar que Deus mentiu, né? Deus falou que ia fazer e não fez. Não estou entendendo nada. Deus usou uma irmã para falar comigo e nada aconteceu. Deus disse que ia fazer isso e está acontecendo tudo ao contrário. Pergunta que te faço, será que foi mesmo Deus que falou? Será que essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus? Então entenda isso. Às vezes Deus falou contigo, não aconteceu ainda porque não é o momento. Vai chegar o momento de Deus realizar. E Ele vai te direcionar. O que você tem que fazer agora? Ouvir a voz do Espírito Santo, a estratégia que Ele coloca no seu coração e colocar em prática. E confiar em Deus. Descansar, porque vai acontecer. Amém? Às vezes não aconteceu porque não foi Deus que falou. Você estava lá com aquela cara batida, o irmão viu e usou, né? Porque muitas pessoas usam de falsidade. Aos falsos profetas, e nós sabemos disso. Para que você não caia no engano, você precisa estar buscando ao Senhor, tendo intimidade com o Pai. Como eu vou encerrar aqui? A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Amém? É isso, que essa mensagem entre no seu coração, produza bons frutos
e até o próximo vídeo, se Deus quiser.